E se hoje a gente está aqui para discutir liderança feminina, visibilidade, protagonismo, é porque muitas mulheres vieram antes da gente abrindo esses caminhos. E é justamente a história de uma dessas mulheres que vamos abrir oficialmente o nosso evento, com o conteúdo de hoje. Para conduzir essa conversa, eu convido novamente a Kelly para o palco e para compartilhar a sua trajetória, suas reflexões e seus aprendizados, eu convido a nossa CEO da Evento Único, Roberta Nunes. Aê! Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, Rô, para esse bate-papo. Vamos. Carlinha, muito obrigada, viu, por essa introdução. Eu acho que hoje, esse momento que a gente reservou aqui, é para entender a mulher, né? A mulher Roberta, aqui por trás dessa CEO, por trás de toda a sua história, tudo que a gente aprendeu com você até hoje, que a gente vai ouvir um pouco. Mas a gente também quer escutar os seus caminhos, né? Como é que foi os bastidores da Rô para chegar até aqui onde chegou? Quais são as histórias que você traz? Quais foram decisões difíceis, que eu imagino que devem ter tido muitas decisões difíceis no meio do caminho? E que também, no final, a gente quer ouvir a Roberta do olhar para o futuro, né? Como que vai ser o nosso futuro de eventos. Então, acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui, do sofá de casa, Rô, pode ser? Vamos tentar colocar 40 anos em 40 minutos, né? É verdade, esse é um desafio grande. Mas vamos lá, Rô, para a gente começar, a gente vai lá resgatar a sua infância. Então, a gente vai para as suas raízes, né? Já está lá? Eu gostaria de conhecer um pouquinho toda a parte da sua infância, a sua família, os seus valores. A House puder ajudar a gente a colocar aí o primeiro slide. Opa. Aê, foi. Então, Peraí. vamos lá, Rô. Quando a gente vai para a sua infância... É esse. É esse. É esse, a menininha. Quando a gente vai resgatar lá atrás, na sua infância, o que a sua infância moldou a profissional que você é hoje? E se tem algum valor lá do período com os pais, em casa, que você traz até hoje em todas as suas entregas? Quais são os valores e o que te moldou a Roberta que é hoje? Bom, gente, eu nasci em 20 de abril de 66. Então, daqui 20 e alguns dias, vou completar 60 anos, né? Eu trouxe assim algumas fotos para ilustrar, né? Essa menininha sozinha aí no meio, ela queria ser a moça, né? Eu já era empoderada, queria viajar o mundo inteiro. Esse era meu sonho na minha infância. Em parte de irmãos, fui eu e a minha irmã durante 9 anos, né? Tá aqui. Para quem não sabe dessa história, eu perdi a minha irmã quando ela tinha 22 anos, mas ela não está presente nesse planeta, mas ela está presente no meu coração o tempo todo. E quando eu tinha 9 e ela tinha 7, ali com meu pai amado, a gente ganhou os meus irmãos gêmeos, o Rodrigo e o Rafa, né, que são do coração. Foi uma opção dos meus pais, eles, desde que casaram, não sei quantos filhos teremos, mas vamos ter filhos do coração. E foi uma alegria muito grande. E esse homem que está aí... é o amor da minha vida. É o meu pai. E todos os meus valores, os principais, assim, vieram dele. Eu tive uma infância assim... nasci na Moca, né? Então, família palmeirense. Meu pai era bastante rígido. A minha mãe era uma mulher à frente do tempo dela, porque ela sempre trabalhou também. Mas assim, o meu pai era assim aquela pessoa que eu olhava e eu babava, né? Pela força dele, né? Pelo jeito que ele trabalhava, pelo jeito que ele conduzia
o trabalho, os funcionários dele, né? Ele tinha uma floricultura, meu amor por flores vem daí, e trabalhava de sábado, de domingo. E o valor que ficou e que até hoje permeia a minha vida é o faça a coisa certa. Porque dentro do faça a coisa certa tem todos os outros, né? Seja honesto, seja respeitoso. Se você colocar tudo isso no faça a coisa certa, você vai ver que está tudo englobado ali. Então, não importa o quão difícil seja, o quanto você vai precisar ter conversas difíceis, não deixe de fazer a coisa certa jamais. Então, esse foi um valor que eu observei e fui incorporando na minha vida, né? E essa foto aqui embaixo é na nossa casa, em Ubatuba. Comecei a frequentar Ubatuba em 1970, e é uma foto muito simbólica, porque foi a última foto da família inteira, antes dos meus pais se separarem, e depois da gente perder a minha irmã. Então, essa é a minha raiz, a minha origem, né? E eu me emociono de falar do papai, porque vai fazer 4 anos que ele se foi, e como a Rê se foi desse plano, porque ele está dentro de mim todos os dias, todos os minutos. Com certeza. E aí, Rô, quando a gente escuta, né, tudo que você trouxe na tua infância, essa família muito especial que te moldou quem você é hoje, quando a gente migra para eventos, né, lá atrás, no comecinho da tua trajetória, quando que você percebeu que eventos não era só um trabalho e que eventos era também uma vocação? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Olha lá, gente, dá uma olhada, tá? Não dá para vocês lerem, mas tem crachá aqui que, se eu não contasse a minha idade, eles contariam. UD, né? Feira da Informática, imagina? Feira da Informática, tal. Mas aquela imagem ali feita por IA, que a Paulinha Guil fez para mim, porque eu não tenho foto dessa época, foi o meu primeiro trabalho. Eu estava trabalhando como recepcionista num escritório, pagando o meu cursinho. A aeromoça mudou, queria ser jornalista, porque essa música que as meninas lindamente reproduziram era a abertura do TV Mulher. Não sei quem daqui é essa época, mas a minha mãe assistia, eu assistia, e aí eu queria ser a Marília Gabriela e queria levantar essa bandeira, né? E aí se falava de sexo pela primeira vez com Marta Suplicy. Era um programa muito vanguarda, passava todas as manhãs, e aí eu mudei para ser jornalista. E aí eu estava estudando para prestar para jornalismo. Só que eu estava nesse escritório e eu ganhava 600. Nem lembro qual era o dinheiro da época. E aí chegou para mim a informação de que a Volkswagen ia lançar um carro novo, Santana Quantum, não é para dar risada, tá? Eu trabalhei no lançamento desse carro, e que ia, pela primeira vez, isso era uma super novidade, colocar um stand em cada um dos aeroportos e em cada um dos 3 shoppings da época, Eldorado, Ibirapuera e Iguatemi. E aí falaram, vai pagar 3 mil por um mês de trabalho. Eu falei, 3 mil? Eu vou lá ver o que é isso. Então, eu cheguei lá, aquela menina da Moca, sabe, bem provinciana, bem bobona mesmo. Quando eu cheguei, eu vi aquele monte de mulher, né? Chamava Seleção na época. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Enfim, fiz a entrevista, praticamente eu que entrevistei o cara, porque eu queria saber o que eu ia fazer, porque comecei a ficar desconfiada, né? Acabei passando, e foi um trabalho muito bacana, porque antes da gente começar, eu fui designada para o Shopping Ibirapuera, nós ficamos uma semana dentro da Volks, aprendendo tudo sobre o carro. Eu não me lembro mais nada, mas, na época, eu sabia nome do freio, potência, pneu, sabia tudo. E, durante esse treinamento, o que eu fiquei observando? As
os gestores de marketing de eventos que estavam ali planejando tudo isso. E aí, no meio do treinamento, eu falei, eu quero ser eles. Foi uma coisa que veio assim, sem o menor planejamento, mas eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer. E daí eu fiquei os 30 dias lá, fui a única das 5, que não faltou nenhum dia, segunda a sexta, não cheguei atrasada, bem Caxias mesmo. E aí, na sequência, a agência, né, a produtora, já começou a me chamar para outros jobs. E aí, começou, e aí eu falei, não vou mais prestar jornalismo. Aí eu fui procurar o que tinha na nossa área. Só tinha turismo. Eu li o currículo e falei, não é isso. Então, acabei fazendo ADM, porque eu falei, eu quero ter uma faculdade genérica, né, mas o que eu quero fazer da vida é isso. Esse foi o momento do meu despertar. E, Rô, quando você olha para esse despertar, lá atrás, a menina... Gente, quando eu vi essa foto, não parece a Xuxa? Eu falei, é a cara da Xuxa. Eu falei, Rô, você era a Xuxa. Eu falei, achei linda. Quando a gente olha para a Xuxa ali, para a Rô parecida com a Xuxa, que tinha uns 20 e pouco aninhos, né, Rô? 19. 19 anos. Qual o conselho que você daria para aquela Roberta? Então, isso aqui chamava composite, tá? A gente tinha que fazer a foto para deixar nas agências. E o meu cabelo, ele era fio reto, liso, assim. E aí apareceu a oportunidade. Esse cabelo é fruto de um crachá que está ali também, que era tendências de cabelo. E aí queriam uma menina de cabelo virgem, comprido e liso. Quando eu cheguei com aquele cabelo assim, o cara falou, é ela, né? Bom, ele me fez permanente, cortou na passarela sem eu ver nada, aí saiu aquela Farrah Fawcett ali. Quem lembra das Panteras, né? Saiu a Farrah Fawcett. E é óbvio que esse trabalho, naquela época, ele era baseado na sua aparência. E isso pegava para mim muito. Porque eu não cresci ouvindo, filha, você é bonita. Eu cresci ouvindo, filha, você pode. Filha, você é inteligente. Foi isso que eu cresci ouvindo. Então, saber que, quando eu entregava essa foto, eu seria escolhida pela minha cara e não pelo que eu tinha para entregar, porque, se eu estivesse trabalhando num estande de isopor, de papel, de motor de caminhão, eu queria saber tudo. Eu não estava lá para enfeitar, eu estava lá para ajudar a vender aquele produto. Eu precisava ter esse propósito dentro de mim para não me sentir diminuída por estar ali só para enfeitar. Entendo bem. Então, o que eu diria para ela é o seguinte, tenha calma, porque o seu talento vai aparecer num dia. E, uma vez desabafando sobre isso, estava meu pai, minha mãe, meus tios, e um tio meu, que era executivo da Olivetti, né, que máquina de escrever nem existe mais, conhecia bem o mundo corporativo, ele olhou para mim e ele falou assim, para de brigar com a sua beleza. Você vai ter uma aparência bonita a sua vida inteira, até quando você for idosa. Então, não brigue com ela, mas mostre que você é mais do que isso. Isso foi uma fala assim que me pegou bastante, mas, nessa época, eu sofria muito, muito por achar que eu estava ali só para enfeitar. E, por isso, que eu comecei a olhar para o lado do planejamento e comecei a dizer, me chama para o pré, me chama, porque eu queria isso, né? Eu queria fazer algo além do que só a minha carinha enfeitava, na época, lá, né, os eventos. Ô, Rô, e falando na sua trajetória, a gente já conheceu um pouco essa parte ali do front, mas eu também vi aqui que você já trabalhou em hotel. Trabalhei em hotel. Então, eu quero conhecer um pouco isso, dessa tua trajetória. Quando você trabalhou em hotel, como que foi esse ponto de virada para você trabalhar em hotelaria? Bom, eu parei de trabalhar, né, porque eu consegui ir para o BEC, né, consegui começar a trabalhar no planejamento das convenções dessa agência que fez o lançamento da Quantum, né? Só que, gente, eu viajava tanto que eu era muito CDF, sempre fui. Eu tirava nota na faculdade, mas eu ia repetir por falta, no segundo, terceiro semestre. E aí eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso.
E era muito difícil, porque, do jeito que eu trabalhava como freela, eu ganhava muito mais do que se eu tivesse um trabalho fixo. Mas eu me adequei, né, juntei uma grana, porque eu que pagava a minha faculdade, né, meu pai, até então, ainda estava numa fase bem econômica, assim, né, com 4 filhos, foi de 2 para 4 filhos. Falei, tenho que arrumar emprego. E aí, logo na primeira semana, né, cadê a Dani? Abri os classificados do Estadão, era assim, tá, gente? Recortei e cheguei no hotel e fui contratada na hora, né, na entrevista. Fui ser coordenadora de eventos e fiquei 5 anos lá. Fui ser gestora de maître de banquetes, os garçons, cominhos de banquetes, todos mais velhos do que eu, com muito mais tempo de hotelaria. Então, foi um grande desafio, eu só tinha 24 anos, mas, além de ter me dado experiência, mudou a minha vida, porque eu conheci o senhor Marco Nones lá. E é igual, e continua a mesma cara, hein, Marco? Olha lá, ó. Não mudou muita coisa. Não Eu mudou. conheci o Marco lá, o Marco entrou para ser executivo de contas, acho que não ficou nem um ano, porque ele queria marketing, seja gente de produto, ele logo saiu, mas a gente se conheceu e a gente casou em 1992, né? Eu já estava lá há 3 anos, né, no hotel, e então o hotel marcou minha vida por várias coisas. Primeiro, por eu conhecer um outro lado, e segundo, por eu ter conhecido esse homem que está comigo até hoje. Te amo. Ah, lindos! E que agora é produtor de eventos. Ah, e ele está sabendo tudo de eventos, hein? É um homem de evento. É um homem de eventos e está gostando. Um monte de ideia boa. Mas vamos lá, Rô. Então, passando do hotel, o que a Ciba te ensinou e o que você usa até hoje? Quem sabe o que é Ciba Geigy? Ciba Geigy é Novartis, tá, gente? Só que em 93 ela era Ciba Geigy. Eu saí do hotel, porque já não tinha mais o que crescer lá, e fui para a Ciba trabalhar numa área que se chamava Eventos e Viagens. Existia já a divisão biogalênica, que era a parte farma da Ciba, mas eu trabalhei na área administrativa que atendia todas as divisões, eram 11, menos a farma, que tinha. Então, eu não sabia nada de evento médico até ali. E, naquela época, não existia TMC, não existia agência de eventos, tudo era feito in-house. Então, a gente que fazia acordo com os hotéis, acordo com as companhias aéreas, os executivos viajavam, a gente que fazia a emissão direto com a companhia aérea, foi esse o trabalho que eu fui fazer lá. E eu acho que o que eu mais aprendi lá é que o mundo corporativo não era aquilo que eu sonhava, né? Porque eu tinha aquela coisa, desde muito pequena, de entrar numa grande empresa, trabalhar numa grande empresa, né? Vi aquele pessoal da Volks cuidando, quero ser de eventos da Volks e tal. E aí eu entrei lá e vi que era bem complicado, porque a gente se frustra muito, né? A gente veste a camisa, faz tudo, nem sempre o reconhecimento vem. Então, foi assim um despertar de que não existe, sabe, o sonho dourado. Não existe. A gente vai vivendo com o que a gente tem. Acho que esse foi o aprendizado que eu tive lá. E lá que você aprendeu congressos também, Rô? Não. Congressos foi logo em seguida, né? Eu saí da Ciba, logo em seguida eu fiquei grávida, tive meus 2 meninos, não consegui arrumar emprego, né? Porque logo engravidei, depois engravidei do outro, mas eu voltei a fazer alguns freelas, e meu pai, nessa época, conseguiu entrar como sócio numa franquia de imóveis planejados, a Florence, e aí ele foi de um comerciante de bairro para um... Então, ele estava muito em crescimento, ajudei bastante ele, principalmente porque ele tinha medo até de dar sinal no fax, né? E a Florence exigia, já tinha computador, uma série de coisas, fiquei ajudando ele. E aí eu descobri que eu não sou mulher para ficar só em casa, né? Eu demorei 5 anos para engravidar, eu
cheguei a falar para Deus que, se eu fosse mãe, eu não precisava de mais nada. Eita! Mas falei, Teve que mudar esse Deus, não é combinado. bem assim. Eu via o Marco sair para trabalhar, o Marco ficou 25 anos na Nestlé, na executiva, eu falava, meu Deus, esse homem vai viver um monte de coisa, e eu aqui, aquilo começou a me deprimir, e aí eu refiz os meus contatos e comecei a fazer alguns freelas para meeting, e, aos poucos, né, fui controlando os jobs que eu pegava para ter um tempo para ficar com os meninos. Então, né, eu trabalhava uma semana, folgava uma, fui controlando, até que, 1 ano depois, eu já comecei, né, a gente já fez um contrato fixo, e eu comecei a trabalhar nos bastidores. Então, eu tive a oportunidade de cuidar de programação científica, de secretaria, de inscrição, numa época que você escrevia as inscrições no livro preto a lápis, etiqueta de crachá na máquina de escrever. Então, organizar um congresso daquela época não é como vocês organizam hoje, né? Eu aprendi, e aí acabei indo para a área comercial, foi onde eu fiquei mais. E o que eu aprendi nessa época é que, cadê a Irina, minha amiga dessa época, que a pessoa que fica na porta é tão importante quanto o palestrante internacional, que o evento não acontece sem cada peça, né? Então, e eu fazia questão de empoderar as minhas meninas quando eu passei para ser coordenadora, né, Irina? Eu falava, não é para você ficar assim abrindo a porta, dá bom dia, dá boa tarde, vê onde tem lugar, ajuda a pessoa a sentar, se faça útil, né? Não fica aí só enfeitando, sabe aquela minha coisa? Então, eu criava isso, e foi muito bom essa época, porque me deu assim, congresso, gente, para mim, acho que é o evento mais complexo que tem. E você tem, às vezes, 10, 12, 15, 20 salas simultâneas, não é fácil, e foi maravilhoso. E, nesta época, já vou te deixar um gancho, passaram para mim um job que era um roadshow de 30 eventos para a AstraZeneca. E eu já vou entrar nessa parte aí, Rô. Entrando no mundo da AstraZeneca, né? A AstraZeneca, ela tem 2 passagens na sua vida, né? Ela tem a primeira e a segunda. Mas, quando a gente olha lá na primeira, o que marcou essa sua trajetória dentro da AstraZeneca, olhando lá para a primeira fase? Bom, primeiro que eu voltei para uma grande empresa, né? Que eu tinha aquele sonho desde a época que eu entrei na Ciba, voltei para uma grande empresa. E foi muito legal, porque quando eu cheguei, como eu já estava atendendo a cardiologia naqueles roadshows, eu já conhecia gerente de produto. As pessoas. Olavo era trainee, Olha que só. agora foi CEO da AstraZeneca, né? Até escrevi no post dele, te vi no primeiro dia de trabalho, né? Já conhecia os trainees, os analistas da área, então eu já cheguei assim conhecendo as pessoas. E foi maravilhoso, assim, porque a gente estava numa época, né, de um blockbuster sendo lançado. Quem é da farma sabe, são aqueles medicamentos que, quando chegam, o market share vai assim de 0 a 70% em 2, 3 meses, que era o Crestor, né? E eu já cheguei fazendo muitos eventos, então foi maravilhoso. Ela não está aqui porque ela está de férias, mas nessa foto aí está a Aninha, que, junto com a Irina, nós formamos o trio As Melhores, né? É bem humilde esse trio. É bem humilde. É bastante humilde. A Aninha já era minha amiga da Meeting, e aí teve mais uma vaga na Astra, eu levei a Aninha para lá, e foi muito bacana, assim, realmente, com mais maturidade, o mundo corporativo me feriu menos. Exige, né? maturidade. Eu sei que a gente vai falar de sororidade, mas eu não tive nenhuma na Ciba. Tá? Quanto mais eu ia bem, mais tentavam furar meu chão. Enfim. Então, foi muito legal, e, ao mesmo tempo, foi o meu maior trauma da vida. Porque, depois de quase 2 anos, a gente, assim, feliz, tal, veio aquela notícia que acho que ninguém nunca ouviu: vamos terceirizar a área de eventos. Ninguém nunca ouviu isso, né? Ninguém. Não. Terceirizaram. E aí a gente se viu sem emprego. E eu perdi o chão, né? Eu morava na Granja, já não podia passar na frente da AstraZeneca, porque eu chorava, né, amor? Você falava, meu Deus, e tal.
Então, o que me marcou foi isso. Mas foi nessa fase que eu fiz meu primeiro evento internacional. A gente levou 30 médicos para um evento em Barcelona, antes da RDC. Então, 30 médicos, 60 pessoas, 30 acompanhantes. Quem me salvou? Irina. Ficou cuidando dos 29 esposas e um marido, que nem uma louca, levando eles para passear para todo lugar, para eu poder levar os médicos para o evento, e etc, etc. Então, foi uma fase bem importante. Assim, nunca que eu imaginei que eu fosse fazer um evento internacional, né? Me deu uma bela inflada no ego. Empoderada. E, Rô, qual que foi a decisão mais difícil que você tomou nessa época na sua carreira? Nesta época não foi difícil. Nesta época não teve uma decisão difícil. O que aconteceu nessa época foi que, 2 meses depois dessa terceirização, o meu antigo gerente me ligou desesperado, dizendo que a agência não estava dando conta, que tinha um estande de 200 metros quadrados, 600 médicos patrocinados para o SOCESP e nada começado. Se eu podia assumir. Então, assim nasceu o Evento Único. Eu assumi do quartinho de empregada do nosso AP, né, amor? Eu, meu computador, eu confirmei, fiz esse evento. E, daí para frente, a Evento Único continuou atendendo a AstraZeneca e passou a atender a Novartis, que já não era mais Ciba, né, a BMS, outras indústrias. E, então, assim, de uma sensação de estou perdida, o trabalho que eu construí fez com que essa oportunidade fosse oferecida para mim. E, então, não foi difícil nessa fase. Mas aí teve a segunda passagem pela AstraZeneca. O difícil foi aqui, meu primeiro difícil. Seu primeiro difícil. Meu primeiro difícil. Equipe montada, não era mais no quartinho de empregada, já era num escritório alugado, 4 pessoas trabalhando, bastante jobs em aberto, me ligam da AstraZeneca. Oi, você pode vir aqui e tal, eu sou do RH, eu não te conheço, mas o seu nome surgiu aqui no comitê diretivo, tal. E eu falei, meu Deus, eu jamais imaginaria que isso ia acontecer. Fui lá, me explicaram qual era o projeto, reconstruir a área de eventos médicos, associar essa área à gestão de viagens, associar os eventos internos, associar os eventos departamentais de treinamento e convenção. Quando eu ouvi tudo isso, eu falei, cara, era o que eu sempre achei que devia ser, era como eu achava que tinha que ser, já naquela época. Então, foi muito difícil, porque, financeiramente, valia a pena, benefícios, etc. Porque Evento Único dava um lucro, mas não era a mesma também, coisa, né? sazonal. Sazonal. Tinha meses que não tinha job e tal. Mas como que eu ia olhar para essas 4 mulheres e falar para elas que eu ia fechar a empresa? Então, nesta hora, eu tive que tirar um pouco da minha emoção e usar a minha razão. Falar, eu nasci para esse cargo, e nesta empresa. Então, Tanto que eu nunca fui procurar em outra. Vou voltar. Eu nasci para este cargo, para esta empresa. E voltei. Né? E aí, você sabe muito bem, Estou representada ali, ó, pela ganhei foto. você de presente, né? Logo no primeiro, segundo mês. E foi muito bacana. Eu sou muito grata à AstraZeneca, porque tudo isso que está aqui, os workshops, o Mulheres de Eventos, o Mais Meet, a comunidade Benchmice, tudo que eu fiz nesse período em que a maioria de vocês passou a me conhecer, foi por conta do que eu realizei lá. Verdade. Né? O desafio que me foi dado lá, responder para um CFO, que não é uma pessoa de marketing, né? Ele me desafiou a medir ROI, ninguém nem falava de ROI no Brasil. Então, tudo que eu fiz lá foi assim muito, muito, muito gratificante, porque eu usei tudo que eu sabia até então, né? Eu já tinha ali uns 25 anos de carreira, para fazer um excelente trabalho. E eu escolhi essa foto desse período, porque esse é o meu maior presente até hoje, esse time que a gente teve lá. Foi incrível. E o mais difícil, agora sim, foi quando eu decidi sair e deixar vocês. Você sabe disso. Eu sei, eu sei. Eram meus filhos. Meus filhos,
vi todos crescerem. Kelly, então, chegou, falou, não sei o que é briefing, olha hoje. Né? Então, essa decisão foi difícil. Mas era o momento. Era o momento, porque a gente já vai pular para a próxima etapa, que é a reconstrução do evento único, né, Rô? Que já existia. Então, como que foi essa reconstrução do evento único, a criação dos workshops, consultorias, mulheres de eventos, né? Estamos aqui em mais uma edição, mais esse meeting também, que cresce a cada ano. Quando você percebeu que era hora de criar algo seu? E como que nasceu o Evento Único 2.0? Qual era o problema real que você queria resolver? Bom, a minha saída foi muito difícil, porque por eles, pela empresa e pelo trabalho que eu executava, eu estaria lá até hoje. Era o meu emprego perfeito. Mas, gente, eu sou ariana. Eu não sou fácil. E, com quase 50 anos, ter que ficar ouvindo PI, PDI repetido, feedbacks repetidos, eu não aguentei. Chegou uma hora que eu falei para eles, eu não vou durar aqui. Eu falava, né? Eu falei, eu não vou durar. Não aguento mais ouvir esse homem falar isso para mim. Enfim, então eu saí, porque eu sabia que meu ciclo lá tinha terminado. Eu tinha 5 anos para entregar o projeto, entreguei em menos de 4. E estava tudo redondo. Então, aquela coisa, né? Na hora que está tudo redondo, que eu só ia usufruir, eu pego e vou embora. Então, teve momentos em que eu falei, será que eu fiz? Às vezes eu achava isso, né? Mas, enfim. Mas não, porque quando isso tudo começou a acontecer na Astra, eu já frequentava o comitê de eventos da Lagev e o CEO Côncio. E eu comecei a contar, né, nas conversas, o que estava acontecendo lá. E aí a galera começou a pirar, me chamar, vem aqui, me conta na minha empresa, vem visitar a minha empresa, vem contar para o meu chefe o que você fez. Então, eu comecei a perceber que o que tinha sido feito lá era algo que tinha que ser compartilhado, né? Que tinha que inspirar outras empresas a fazer a mesma coisa, a empoderar a área de eventos. A área de eventos não é uma pastelaria, 2 de carne, 2 de queijo. Empoderar, porque a gente conseguiu se empoderar. A gente tinha política, a gente tinha SLA para receber briefing, a gente media a ROI, a gente virou uma referência. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero compartilhar tudo isso com o mercado, porque eu preciso que as pessoas... É a Nath? É a Nath. Amor da minha vida. Mais uma do meu time. Eu falei, eu preciso compartilhar tudo isso com o mercado, porque eu quero parar de ver pessoas que trabalham em eventos se sentindo... Menos importante. Filho do caseiro. Está no evento, mas tem que ficar no bastidor. Não, vai lá, mostra o seu valor, mostra o que você faz. Então, era isso o que eu queria fazer. E aí, o workshop Eventos Médicos ele já tinha nascido, porque a BEOC, um ano antes de eu sair da Astra, me pediu para ir dar um curso sobre eventos médicos sob a perspectiva do expositor para os organizadores de congressos médicos. Então, ele já existia. Eu transformei num conteúdo para o gestor da indústria farma, e eu e Paulinha Marins, que também está de férias, criamos também o workshop ROI, e, junto com o Fernão Loureiro, eu criei o workshop Gestão Integrada Eventos e Viagens, e aí eu comecei a... viajamos o Brasil, fazer workshop para tudo que era lado. Isso em final de 2017 e 2018 inteiro. Né? E Rô, o que te deu mais medo nesse processo? O que eu trouxe depois? Ah, sim. Aqui é logo quando eu comecei a fazer os workshops e tudo mais, começou a chover convite para eu ir falar em tudo que era evento. Né? As pessoas queriam entender o que eu estava criando, que gestão é essa, que é SMM, que é ROI de eventos. Então, começou a bombar convites, e o meu LinkedIn explodiu. Eu fui de 300 conexões em um ano para 3.000 e tanto. Eu falei, gente, por que isso? Aí eu fui falar com um especialista. E aí ele olhou e falou assim, porque você está escrevendo o que as pessoas querem ouvir.
E eu podia escrever, porque eu não estava escrevendo mais com nenhuma empresa atrás de mim, eu estava escrevendo por mim você mesma. Então, sabe aquelas coisas difíceis que a gente não consegue falar? Eu comecei a escrever, e aí dava 2.000, 3.000 visualizações. Então, eu percebi nesta hora. E, durante esse ano, fazendo workshop, obviamente que eu estava no vermelho. Graças a Deus, meu marido, recém-aposentado da Nestlé, estava procurando o que eu vou fazer, vou investir em alguma coisa. Eu falei, investe em mim. Investe em mim. A cara do Marco. E ele, então, fez um aporte para a empresa descolar. E aí, no ano seguinte, Nasceu tudo isso. nasceu o Mulheres de Eventos, foi o primeiro. Depois nasceu o Mais Meeting. E, por último, a comunidade. A comunidade, praticamente, ela nasceu que nem Jesus, sabe? Que ninguém sabe, né? Do Espírito Santo. Porque ela já estava acontecendo, ela só não tinha o nome. Porque as pessoas começaram, cada workshop eu conhecia mais gente, ia no outro, ia num evento, conhecia mais gente. Aí eu comecei a criar as pessoas me perguntando, eu comecei a ficar o centro de benchmarking. Ninguém mandava uma coisa, eu falei, fala com fulana que ela pode te ajudar nisso. Fala com não sei quem que tem uma boa experiência lá. Eu vi que eu já estava sendo o pivô disso tudo. Eu falei, eu tenho que criar uma comunidade. E assim nasceu a Benchmais, com 40 pessoas. Quem é membro fundador está aqui na plateia. Olha lá. Começou. Né? Tinham 40, éramos 40 pessoas. Hoje somos 300 e... Paulinha não está aí? 350, Paulinha? Elaine, 350 por aí? 370? E 80? 370. 370 gestores. Então, e aí a coisa começou a tomar uma proporção tomar proporção. As pessoas começaram a nos procurar, a querer patrocinar os nossos eventos. E aí eu olhei para o Marco e falei, olha, você não vai ser só investidor. Eu não sei fazer isso. Vender para o congresso eu sou boa. Me vender eu sou péssima. Foi assim que ele se juntou ao Evento Único. E está até hoje. E está até hoje. Né? Foi de diretor de BU, de marketing, chato pra caramba com a gestora de eventos dele, virou um produtor de eventos. E aí chegamos até aqui, né, gente? Já é a 8ª edição do Mulheres. Né? E, Rô, quando você olha para essa sua liderança, né, que começou lá com você, toda essa história, essa bagagem que você traz para a gente, tudo isso que a gente vê na tela, que construiu, como que você pensa nesse legado? O meu legado, deixa eu ver o que mais eu pus aqui. Ah, tá. Esqueci de falar isso. Então, hoje, nós estamos num processo de tudo que a Evento Único faz, de desenvolver as novas lideranças. Porque, com quase 10 anos fora da empresa, do corporativo, eu estou começando a ficar obsoleta. Né? Tem coisas que eu não sei mais. Então, nós contratamos essa preciosidade chamada Paula Gil, né? Que começou a assumir a organização de todos os eventos, e, há 1 ano e meio, elegemos os nossos 3 embaixadores, que hoje, junto com a Paula, estão construindo os eventos. Eu fico ali de conselheira para que a gente não morra os nossos projetos. Porque a Paula Marins falou para mim, amiga, a gente não vive mais sem a Benchmais, você não pode se aposentar. Aí eu falei, tudo bem, mas então eu tenho que criar um plano de sucessão. Então, é esse o plano. E sobre legado, vou passar 2 aqui. Quem quiser ler inteiro, está no meu LinkedIn, é um artigo. Quando a Kelly colocou, vou te falar de legado, eu falei, eu escrevi sobre isso, nem lembrava. Fui fuçar, a data está ali, ó, 11 de dezembro de 2017. Eu saí da Astra em maio, né? Tinha acabado de fazer o primeiro workshop, estava planejando os workshops, e aí todo mundo na época, não, porque o legado, falei, o legado. E aí eu destaquei algumas das frases que tem no artigo, o artigo é maior, mas eu espero que eu tenha atingido, porque se o meu objetivo era levar conhecimento, transformar todos os profissionais, do freelancer,
do povo da House, que sem vocês não tem evento, né? Do suporte aqui de produção, todos empoderados, né? Porque só o conhecimento nos dá esse empoderamento. E, mais do que o empoderamento e conhecimento, amor próprio. Eu sou profissional de eventos. Não é que eu não dei certo em outra coisa e caí aqui. Eu tenho skills específicos para estar aqui. O que eu faço é importante. Um evento é uma ferramenta de marketing para uma empresa. Então, eu queria passar essa sensação para as pessoas. E eu já ouvi que passei de algumas pessoas. Então, eu acho que eu consegui. Segue Pouquinho. segue passando. Seguimos aprendendo todos. E, Rô, a gente está indo já para mensagens finais. Né? Eu queria entender como que você pode... Né, qual a mensagem que você consegue passar para as mulheres? Né? Hoje é um evento de mulheres. As mulheres que querem chegar na liderança. Qual que é o conselho que você traz? Muitas vezes as mulheres, nós temos síndrome de impostora, né? A gente Total. se desvaloriza, né, perante o que a gente E já quando é. você não se desvalorizam, te desvalorizam. Exato, né? A gente mesmo se desvaloriza ou vem alguém que, ao invés de ajudar, coloca mais para baixo ainda. As mulheres que querem chegar em posições de liderança, qual o conselho que você dá diante desse mercado que a gente tem tão recente ainda, né? Tem muita coisa, a gente já viu uma história sendo construída, mas eu acho que a gente tem muitas coisas ainda para melhorar e para deixar cada vez mais profissional. Mas qual o conselho que você dá nesse evento de mulheres para as mulheres? Eu diria o seguinte, se você é apaixonada por eventos, se você realmente gosta disso, vista essa roupa de gestora. Eu digo que gestor de evento é todo mundo que pede um brief e faz acontecer. O cargo, se é assistente, consultor, gerente, não importa. Você pegou um briefing e fez acontecer, seja parte técnica, seja cenografia, seja o gestor lá atrás. Se você realmente ama fazer isso, continue fazendo com amor. Ambição é importante, mas desmedida não. Todo mundo que eu vi assim, eu quero chegar, eu quero não sei o que lá, eu quero. Acabou que não aconteceu, porque a pessoa foca tanto nisso que esquece de fazer o melhor que pode hoje. Eu nunca tive essa ambição, as coisas foram acontecendo, mas o principal que me construiu foi eu observar todas as mulheres que passaram pela minha vida. Desde aquela mocinha da Volks, que, gente, hoje em dia a gente não perde contato com ninguém, né? Que era a pessoa que estava coordenando tal. Eu via a pessoa trabalhando, falava, é assim que se faz isso. Aí, é assim que se faz aquilo. Então, assim, eu nem vou mencionar algumas das minhas líderes ou pares em quem eu me inspirei, porque eu corro o risco de ser injusta e esquecer de alguém. Mas foi através de observar alguém que eu olhava e falava, esta pessoa está fazendo algo que vale a pena. E eu aprendia. Gente, eu tive uma chefe que eu aprendi a escrever e-mail com ela, eu aprendi a abordar presidente de congresso com ela, a falar num tom totalmente diferente do meu, que vim da Moca, com determinadas pessoas. Então, eu olhava para ela e eu fui incorporando aquilo. Tanto que a gente brinca, né, Irina, que nós três somos propaganda enganosa, porque a gente fazia muito palco na época de meeting e as pessoas achavam que nós éramos finérrimas. Vocês não viram nós três no back-office, as besteiras né, que a gente faz. Mas você tem que ter, a gente vai falar sobre imagem hoje, né? A gente tem que entender que a gente também é visto por isso. Então, eu aprendi muito com essa pessoa, porque ela era toda refinada. Então, e assim, eu acho que se inspire em quem você admira. Acho que isso é um grande caminho. Eu acho que esse caminho é bem importante, e a gente está falando sobre sororidade, né? Como que a gente inspira mulheres e a gente se apoia e a gente torce pelas outras, né? E reduzir um pouco a competitividade. Torcer de verdade. Torcer de verdade. Não é só mulher e nem é só homem que, às vezes, chega numa posição sem mérito, certo? Mundo corporativo. Mas, quando é homem, todo mundo aceita melhor, né?
até a gente? Então, não. Chegou, teve oportunidade. O que eu posso fazer para ajudá-la a permanecer? Sabe? Ai, mas eu que deveria estar lá. Confia. O universo está girando neste momento. As coisas vão acontecer na hora certa. Às vezes, até o que a gente acha que, nossa, isso foi péssimo. Né? Quando eu saí a primeira vez da Astra, ai, meu Deus, foi péssimo. Não foi. Porque tudo que eu fiz, o tempo que eu fiquei atendendo como terceira, eu aprendi coisas diferentes que eu não teria aprendido. Então, tudo, no final, é para o bem. Então, vamos ter a sororidade não só na nossa vida pessoal, sabe, nos problemas pessoais, vamos ter também no trabalho, né? Principalmente no trabalho, porque, gente, se nós não nos defendermos umas às outras, não espere que o seu chefe vá te defender, seu chefe homem. Poucos são assim, poucos mesmo. Vamos para a mensagem final? Como é que a Roberta de hoje... Vamos lá. Vamos lá. Gente, mensagem final, nesses 40 e alguns meses, né, porque eu comecei a trabalhar em setembro de 85. Nunca se esqueçam quem vocês são, além de quem vocês estão. Eu fui recepcionista, eu fui produtora, eu fui coordenadora comercial de congresso, eu fui analista, eu fui gerente de eventos, eu sou o CEO do Evento Único, mas tudo isso eu estou. Foram coisas que passaram na minha vida. Eu cansei de ver pessoas que, num determinado momento, a empresa chega e fala, olha, teu tempo já deu, está na hora de você aproveitar. E é verdade, gente, ninguém pode trabalhar até o dia de morrer. E a gente tem que se preparar, porque se eu não soubesse quem eu sou, e isso aqui é o que eu sou, essa aqui sou eu. Eu sou yogi, eu amo meus cachorros, eu mexo no meu jardim, eu faço crochê, eu viajo com a minha família, vou no Parque Antártica, Allianz Parque agora, com o meu maridão. Essa sou eu. Então, é isso que eu quero ser agora, daqui para frente. Ah, você não vai... Não. O comando agora está com elas, é a nova geração. Eu venho no evento, toda vez que elas querem alguma opinião, elas vão me pedir, mas eu quero um tempo para ser a Roberta, e não a Roberta Nones, sabe? Essa personagem que o mercado construiu através de todas as entregas. Então, não se esqueçam quem vocês são, o que vocês gostam de fazer por vocês, porque este dia vai chegar. Inclusive, nós vamos ter um painel hoje, né, Ari, sobre isso. Estou deixando aqui um spoiler, né, do que vocês vão conversar, porque vai chegar. Se você tem 20 e poucos anos, vai chegar. Um dia vai chegar. Então, não se esqueçam jamais de quem vocês são, além do cargo que vocês ocupam, da função que vocês desempenham. E façam tudo com muito amor, com muito amor. Porque aquilo que a gente faz com amor, com dedicação, não é trabalho, é realização, né? O salário, claro, é o meio de vida, a gente precisa. Mas não é isso que nos alimenta. Quem trabalha só pelo dia 15, pelo dia 30, são pessoas infelizes. A gente tem que trabalhar pelo propósito, por ter a realização, o encantamento, né, Irina? Por aquilo que faz e por aquilo que cria, né? E inspirar a vida das pessoas. Eu acho que isso é o meu maior ROI. É o meu maior ROI. Quando alguém fala para mim que alguma coisa que eu disse, que eu fiz, ou alguma coisa que ela presenciou, mesmo não tendo sido diretamente com ela, fez com que ela se transformasse, mudasse, melhorasse, meu coração se enche de gratidão por eu ter podido ser útil e ter ajudado mais uma pessoa, né, mais uma profissional, ou um profissional, porque tiveram meninos também no meu caminho, a se sentirem mais felizes. Ai. E você, Robertinha, o apelido dela era Robertinha lá, tá? Você é um exemplo vivo. Dona Natália, que está ali também, né? Olha lá, ó. Toda... Ai, não queria... Rô, vamos comigo? Por quê? Ah, reunião com o diretor. Eu falei, meu amor, ele tem dor de barriga que nem você.
É um ser humano. Vai sozinha. Olha quem te viu, quem te vê, hein, Natália? Né? Então, é isso. Tenho muito orgulho da carreira que vocês desenvolveram e de ter estado com vocês desde o começo. E muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Rô. gente. Obrigada por essa conversa. Meu namastê para vocês. Rô, o seu legado fica não só com eventos, né? Eu acho que o seu legado fica com todas nós e que o que a gente escutou aqui sirva de lição, inspiração, para que a gente possa buscar cada vez mais as nossas carreiras, sempre ajudar mulheres que passam pelo nosso caminho. Obrigada. Obrigada.